Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do Agro Record e hoje você vai conhecer algumas propriedades lá no sul das Minas Gerais que fazem o plantio orgânico e a colheita seletiva do café. E a expectativa agora com o início da safra é bastante positiva, até porque esse tipo de plantio dá origem a cafés especiais e, se tudo correr bem, aumenta o valor que é pago aos produtores. A gente vai destacar também uma feira bastante interessante que aconteceu em Bauru e essa feira trouxe novidades tecnológicas. Por exemplo, um robô que corta a grama sozinho e um drone que pulveriza a plantação. Feira que movimentou, voltada especialmente para o agronegócio e trouxe a tecnologia que favorece e muito a vida dos produtores rurais. Você vai ver também como é que funciona o plantio de uma abóbora que tem origem japonesa, conhecida aqui no Brasil como abóbora cabotiã. Tem gente que diz que é muito saudável, hein? E na receita da fazenda? Você vai aprender a preparar a fraldinha com cogumelos e que traz outros ingredientes interessantes, como por exemplo, creme de leite e vinho também. Tudo isso junto fica uma delícia. Ora, faz assim, hein? Se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um excelente dia para você. O Agro Record já começou. Matéria de capa do Agro Record de hoje, hein? Com o início da safra, a expectativa é de que o Brasil consiga colher, nessa safra, 50 milhões de sacas de café. Esse número é 17% menor do que a safra anterior. Alguns motivos ajudam a entender essa realidade, como, por exemplo, a questão da bienalidade. Um ano bom, outro nem tanto. Fatores climáticos também influenciam bastante. E como é que o produtor luta contra isso? Apostando, por exemplo, entre outras coisas, nos cafés especiais. E nós fomos até o sul das Minas Gerais para conhecer propriedades que fazem plantio orgânico e a colheita seletiva. Vamos conhecer. Esta é a região dos Costas, aos pés da Serra da Boa Esperança, no sul de Minas. Ali, produtores rurais, especialmente mulheres cafeicultoras, deram início à colheita seletiva do café. A Adriana é uma delas. Há quase 10 anos, se dedica com a família ao cultivo do café especial. São 8.000 pés. Ela já está quase terminando a colheita deste ano. A diferença é assim, é agregar valor mesmo, porque como estamos numa crise muito grande, aí para valorizar o café e para demonstrar que nós mulheres sabemos fazer o que nós estamos fazendo. A diferença na colheita seletiva é que a gente procura a qualidade. Então, escolhemos os grãos melhores, que a gente vê que vai dar uma qualidade boa, e damos preferência pelos maduros. E o restante a gente depois faz uma seleção e descartamos assim, vamos para a colheita normal. O ganho é bem mais lucrativo porque, assim, é um trabalho que a gente mesmo faz e não temos o gasto a mais. A gente mesmo faz, então o lucro fica só para a gente. Este é o primeiro ano que a Lívia se dedica à colheita seletiva. Ela é cafeicultora há 7 anos. Uma escolha que já traz bons resultados. A colheita seletiva, ela veio para nós para agregar valor e qualidade ao nosso produto. Nós escolhemos aquele pé que está com 70%. Né, do grão maduro, retiramos esse grão maduro, deixamos o verde e depois, com o tempo, ele amadurando, a gente volta e recolhe ele. E para a qualidade, como você retira só o grão maduro, né, ele não tem contato com o grão verde na hora do beneficiamento dele, então o sabor do café fica mais aparente, aquele adocicado natural do café mesmo. Daí nascem os cafés especiais. Daí nascem os cafés especiais. Hoje são 240 produtores e produtoras rurais na região que estão unidos numa cooperativa voltada para a produção de grãos especiais. Entre estes, a Alessandra. O cafezal em que trabalha há 4 anos é todo orgânico. Um diferencial que abre portas no mercado. Tem todo o cuidado no terreiro, né? A secagem, o beneficiamento, ele é diferenciado. Então tem toda a separação, ele tem todo aquele cuidado, né? Certo. Aquele carinho que a gente tem. E o resultado disso, quer dizer, que tipo de café que é oferecido para quem vai comprar esse café orgânico? Sim, é um café de qualidade.
Então a pessoa, quem comprar ele, vai tomar aquele café sabendo que ele não tem agrotóxico, ele não vai trazer os riscos que o café convencional traz para a pessoa. Para este plantio orgânico, o caminho é o manejo ecológico. Orientações técnicas que somam ao conhecimento prático. Uma das técnicas que a gente usa no café orgânico é o manejo do mato. Deixa o mato no meio da rua crescer e trabalha só com roçadas, sem herbicida químico. Esse mato que a gente vai roçar, ele vai formar uma camada de matéria orgânica no solo, que vai ajudar a conservar a temperatura baixa no solo e a umidade no solo. Isso acarreta uma melhor produtividade para a lavoura, porque ela vai sofrer menos a seca e menos as altas temperaturas. Então é um trabalho natural, um trabalho utilizando os recursos naturais e que resulta em produtos muito melhores. Sim, a gente trabalha com o que a gente tem no solo aqui, sem poder adicionar produtos químicos, né? Então a gente tem que trabalhar com a natureza fornece para a gente, que já está aqui na lavoura, para reduzir o custo, que uma adubação orgânica às vezes é mais difícil a gente faz, mas a gente às vezes não tem nem disponibilidade de esterco ou um composto orgânico, que aí a gente faz essa adubação orgânica e complementa com essa manejo do mato, que é um adubo orgânico, que ele vai se decompor e virar um esterco orgânico da própria lavoura. Nestas imagens feitas pelas cafeicultoras, é possível observar a diferença de temperatura no solo quando protegido pelas folhas do próprio cafezal. 48,8 em cima da braquiária. Agora vamos medir de baixo. A terra, como vocês podem ver, está até molhada. Vamos medir a temperatura no mesmo local. O resultado de todo este trabalho realizado por estas cafeicultoras acontece justamente na hora da comercialização. O café orgânico é vendido com mais de 100% de valorização. Já o café da colheita seletiva tem uma valorização em torno de 50% em seu preço final. Esses ganhos no mercado são frutos da dedicação de famílias inteiras. Com mulheres à frente do plantio e da colheita, o produto vem com histórias de vida e de dedicação à cafeicultura. A história desse café é diferente, porque a gente leva, na verdade, não é o café em si, a gente está levando a história do café. O nosso café é reconhecido pela história dele, porque são produtoras que estão à frente desse café, as mulheres ganhando espaço, elas querendo fazer um diferencial no momento que a gente fala que é um momento de crise. Elas estão buscando justamente uma saída, né? Em vez de ficar lastimando, lamentando, estamos buscando saída. E é muito bonito ver isso, porque quando elas vão na lavoura, vão plantando aquele café, vão colhendo, elas estão sonhando. Elas estão sonhando com o quê? Com uma casa própria, um carro. Então a gente fala assim que é um café feito de sonhos mesmo, de muito suor e muita alegria, porque esse dinheiro, na verdade, em vez delas gastarem com manejo, fica justamente na própria família, né? Então ali eles conseguem ter uma vida melhor, tem a conscientização, que é muito importante, de preservação das nascentes, o nível de agrotóxico bem inferior. A certificação Fairtrade dá todo o respaldo para a gente, então nós somos muito motivados no cultivo desse café. Um robô que corta a grama sozinho, um drone que sobrevoa a plantação e faz a pulverização. Ficção científica? Nada! Essas e outras novidades foram os destaques tecnológicos de uma feira que aconteceu agora recentemente em Bauru e que movimentou o agronegócio. Tecnologia a serviço do produtor rural. Vamos ver. O drone levanta voo sobre a plantação de milho carregando a dose exata de defensivos agrícolas. Uma demonstração do que o equipamento pode fazer para facilitar a vida do produtor. Otimiza muito o tempo de trabalho, economiza insumo e ainda assim ele tem um rendimento operacional para as áreas de difícil acesso muito bom. Ele é uma tecnologia muito interessante ao produtor. A tecnologia foi o grande destaque dessa feira rural em Bauru. Nessa estufa, os visitantes aprenderam como é possível cultivar frutas e legumes em uma área onde o solo não é fértil o bastante.
Nessa estufa tem uma alternativa para os produtores de pimentão e tomate, para essas culturas se desenvolverem sem depender tanto do solo. Nesse sistema aqui, eu consigo preparar um substrato em mistura com o solo que me permita ter características que vão favorecer a cultura pré-estabelecida aqui, tá? Seja o pimentão, seja o tomate, ou seja a cultura que seja de seu interesse. Qual é a grande vantagem em relação ao solo? Que na questão do solo, nem sempre você tem condições que são ideais para todos os tipos de cultura. Aqui não, eu crio um meio que seja o mais propício para essa cultura. E com isso eu consigo explorar o máximo de sua produtividade. A feira contou com produtores, empresários e estudantes. A tecnologia é a grande aliada do campo. Esse robô faz tudo sozinho. Apara a grama e recarrega as baterias para o próximo corte. Uma vez ele programado, ele sai corta grama todo dia. E o objetivo dele é manter o gramado do cliente, né? Tanto de 2 a 8 centímetros a altura da grama. Ele não vai deixar a grama crescer. Uma vez o cliente tendo ele, 3, 4 meses que ele não vá na propriedade, quando ele voltar, a grama está do mesmo tamanho. O equipamento é comandado pelo celular, seja lá onde o dono estiver. Dá para escolher o tamanho do corte do gramado. Pelo GPS também é possível selecionar a área que o robô deve manter limpa. O equipamento consegue manter uma área de até 3.200 metros quadrados. O investimento varia de 7 a 13 mil reais. Ele trabalha 24 horas por dia, dependendo do tamanho da área do cliente. Então, no caso, esse robô em questão, ele é para até 3.200 metros quadrados, ele vai trabalhar 24 horas por dia. 1h30, 2 horas de trabalho, ele retorna à estação de carga, 1 hora mais ou menos carregada, ele volta a trabalhar. Primeira parada do Agro Record e já depois do intervalo, eu e minha amiga Metálica aqui te esperamos para mostrar as cotações da semana. Ela não fala muito não, é meio calada, hein? Mas a gente vai te mostrar também como é que funciona o plantio de uma abóbora de origem japonesa, conhecida aqui no Brasil como abóbora kabotian. Mas aguenta a mão aí, depois do intervalo, um instante só.